Olá, amigos do canal Em Família. Graças a Deus, chegamos ao final de mais uma semana de estudos e queremos agradecer a sua presença aqui conosco, a sua participação nesses estudos também. Começamos um novo trimestre, estamos estudando o tema do grande conflito e nessa primeira lição, a guerra por trás de todas as guerras. Nós seguimos com o nosso estudo, fechando a semana, nesta quinta-feira, 4 de abril. O título é Nosso Sumo Sacerdote. Nós vamos aprofundar esse tema com a sua participação. Pode deixar aí nos comentários a sua opinião, sugestões sobre o estudo, o que você está achando da nossa classe. Participe também curtindo, comentando, compartilhando esses vídeos com seus amigos, tá bom? Não se esqueça de se inscrever também. Nós vamos fazer uma oração para dar continuidade ao estudo de hoje. Oremos. Pai eterno, Deus de amor, nós somos agradecidos a Ti pela oportunidade de estudar a Tua palavra, meu Deus, por estarmos juntos aqui nesse espaço que com certeza Tu preparaste para o nosso estudo, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento espiritual. Nos abençoa com a presença do Santo Espírito, te pedimos em nome de Jesus. Amém. A primeira lição desse trimestre, a guerra por trás de todas as guerras, o assunto veio para nós estudarmos de uma maneira muito importante. Nós compreendemos como isso acontece, o conflito no céu, depois como ele é transferido para a terra, o que aconteceu no Jardim do Éden, as consequências que isso teve, o caminho que o Senhor abriu, a cruz em Cristo Jesus, habilitando isso, e ele conclui aqui falando do nosso sumo sacerdote. E o autor traz a compreensão de que Jesus se habilitou a ser o nosso sumo sacerdote. No plano da redenção, que é o que nós estamos estudando, embora não esteja colocado aqui na lição, nós precisamos entender que existe um plano da redenção em curso. Então, acontece, a partir do Éden, o plano da redenção está em curso. Já passou a cruz e agora nós temos o ministério sumo sacerdotal de Cristo. É a fase em que Cristo é habilitado a interceder por nós. Era semelhante ao que acontecia lá no santuário e depois no templo em Israel. Tinha os sacerdotes que ofereciam os sacrifícios, ministravam ali diariamente, mas anualmente, uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia aquele trabalho. E é isso que Cristo faz por mim e por você. Ele intercede, ele oferece em nosso favor os méritos que ele conquistou na cruz, sendo habilitado para isso. Essa ação de Cristo Jesus provê todo o que nós precisamos, tudo o que for necessário para a nossa salvação. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo isso, meu querido irmão, minha querida irmã? Deixa aí nos comentários como é que está a sua compreensão a respeito desse estudo. Vai ser muito importante para nortear o nosso trabalho. E a lição prossegue apresentando a pergunta número 7. Leia Hebreus, capítulo 4, verso 15, 16 e o Hebreus 7, verso 25, para responder a seguinte pergunta: como esses versos nos dão segurança em um mundo de tentação, sofrimento, doença e morte? São textos que precisam ser lidos. Aqui nós vamos pedir para o Júnior ler Hebreus, capítulo 4, verso 15 e o verso 16, para nós deixarmos a nossa sugestão de resposta. Ok, então vamos à leitura. Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E o 16 continua: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Que maravilha, né? Esses versos de Hebreus são realmente profundos. E aqui, como esses versos nos dão segurança, eles descrevem o trabalho de intercessão de Cristo em nosso favor. Então, vamos dar seguimento aqui no nosso estudo. E a lição nos apresentou, então, o sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, né?
E o autor aqui ele vai começar a nos esclarecer por que Jesus poderia ser esse sumo sacerdote, né? Por que ele era habilitado para isso? Assim como no antigo Israel o sacerdote tinha que cumprir algumas exigências, o autor coloca aqui que Cristo ele pode ser o nosso sumo sacerdote, ele é, porque ele não pecou. Né? Nós até lemos um texto aí na pergunta 7, né, o texto de Hebreus, que diz que ele foi tentado em tudo, mas não teve pecado. Então, isso é um dos aspectos que o habilita para isso também. Né? E a lição ela nos esclarece que é isso que Cristo faz. Né? Diante de Deus, ele nos justifica. Né? Nós somos pecadores, nós carecemos dessa justiça para nos apresentar santos, né? Incorruptíveis diante de Deus. Então, através da justiça de Cristo, nós recebemos perdão dos nossos pecados e também a redenção, a salvação em Cristo Jesus. A lição traz a pergunta número 8. Diz assim: leia João, capítulo 17, dos versos 24 ao 26. E pergunta: qual é o anseio de Cristo no grande conflito? Vou pedir ao Francisco Pai que leia esse texto para nós deixarmos uma sugestão de resposta. Vamos ler agora. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Maravilha, né? Esse texto deixou bem claro, né? Qual é o anseio de Cristo. E a nossa sugestão de resposta ficou assim: estarmos juntos com Ele no céu. Nesse novo trimestre que nós estamos começando, a lição trabalha com uma metodologia um pouco diferente. Então, em cada lição, em cada semana do nosso estudo, é sugerido alguns capítulos do livro Grande Conflito para leitura, uma leitura complementar ao nosso estudo. Nessa semana, a leitura é do capítulo 29 e 30. E aqui na quinta-feira, ao encerrarmos o nosso estudo, é trazida uma citação desse livro da autora Ellen White. E é muito interessante ler isso daqui e pensar a respeito desse pedido que Cristo faz antes de mesmo de receber a adoração dos anjos. Ele pede ao Pai que quer estar junto de nós, quer estar junto dos seus. Né? Isso é maravilhoso. E nós podemos encerrar essa lição com um trecho aqui do autor da lição mesmo. No finalzinho diz assim: acima de tudo, Jesus quer que estejamos com Ele no céu. O seu desejo, a razão de sua morte e intercessão é nos salvar. Então nós podemos refletir a respeito disso. O plano da redenção está em curso, foi elaborado desde a fundação do mundo. Jesus pagou o preço dos nossos pecados e oferece gratuitamente a redenção. Que nós possamos responder positivamente a essa oferta de salvação e um dia estarmos todos juntos com o nosso Salvador no reino de Deus.